A graça e a paz de Deus está no coração de vocês, amém? Abram a Bíblia de vocês em Romanos 8, a partir do versículo 28. Vamos ver uma coisa aqui, uma verdade espantosa e maravilhosa. Quando falamos espantosa é porque ela é maravilhosa para nós. Não algo que vai nos desesperar, mas que vai nos confortar, vai nos dar segurança. Você vai sair daqui hoje abençoado pela palavra de Deus, amém? Toda a igreja diga: eu creio que eu vou sair daqui hoje abençoado com a palavra de Deus. Romanos 8, 28, acharam? Digam amém. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, fale conosco, porque estamos em posição de humildade, Senhor, coração contrito, um coração submisso, apesar da nossa origem carnal, apesar da nossa origem humana, o Senhor tem poder para abrir os nossos olhos espirituais. O Senhor planejou isso, meu Deus, revelar o Evangelho. Não é algo que nós recebemos por nossa própria vontade, mas é da vontade de Deus que os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento espiritual seja apurado. Então, meu Deus, abra os olhos espirituais do teu povo, os ouvidos, para que eles possam ouvir, escutar, eles possam ver e enxergar, eles possam entender a palavra de Deus e crer que a palavra de Deus produza a fé que salva, a fé que leva ao arrependimento. Essa pessoa vai sair daqui hoje transformada, com a mente transformada, com a vida transformada, porque o Senhor garante isso no seu plano infalível. O Senhor garante a minha transformação, a nossa transformação. Toda a igreja diga: meu Deus, venha me regenerar, me transformar, que eu seja uma nova pessoa, e a velha pessoa, a velha criatura, ela verdadeiramente seja crucificada com Cristo. Digam amém. Irmãos, olhe para mim, por favor. Você fala: eu preciso me arrepender. Amém? Nós somos muito pretensiosos em dizer, quando dizemos eu preciso me arrepender. Na verdade, quem disse isso foi quem? Jesus disse o quê? Arrependei-vos. Você jamais chegaria a essa conclusão, que você precisa se arrepender. Você tem que partir do princípio. Olha para mim, irmão, por favor, levante a cabeça, a igreja, quem está dentro da igreja agora fica sentadinho, todo mundo quietinho, por favor, senão eu não posso pregar. Vocês têm que partir do princípio que o arrependimento é uma proposta de quem? De Deus. Vocês têm que buscar isso. Olhe para mim. Vocês têm que crer nisso. Pastor, eu creio que Deus vai mudar o meu quê? Olhe para cá, irmão. Vai mudar o seu quê? Seu pensamento. Eu creio que Deus vai me transformar, porque isso é um plano de Deus. Você não sabia que você ia nascer, você não sabia que hoje você ia estar passando por esse problema, mas quem sabia? Deus sabia. Deus sabia.
Deus sabia que você ia nascer. Muito antes, na eternidade ainda, há séculos e séculos, gerações e gerações, Deus sabia que você ia nascer. Porque Ele sabe de quê? Ele sabe de tudo, igreja. O plano da nossa vida está escrito pelo Senhor desde a eternidade. Quem crê nisso? Por isso que Ele é digno de quê? Ele é digno de que nós venhamos a nos voltar para Ele. Pastor, eu vou viver para Deus agora. Isso é que é conversão. Isso é que é conversão. São pessoas que chegaram a uma conclusão. O plano de Deus é infalível. Deus sabe de tudo. Deus é a verdade. Deus é a justiça. Deus é soberano. Deus é maravilhoso. E eu vou me voltar para Deus. Digam glória a Deus. E ele falou que você precisa se arrepender. Ele que garante. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que Deus garante o nosso arrependimento. Deus garante a nossa fé. Por quê? Porque é plano de Deus. Não foi você que disse, Senhor, eu vou me arrepender. Não, Deus que disse, arrependa-se. Arrepende-te. É Deus que está falando com você hoje, está chamando você para abrir os seus olhos, para abrir os seus ouvidos espirituais, está dizendo, olha, arrepende-te. Creia em mim e se arrependa. Creia nas minhas palavras, creia nos meus planos, porque eu sabia que você ia o quê? Eu sabia que você ia nascer. Quem sabia que ia nascer aqui? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Eu não sabia que eu ia nascer. Eu não pedi para vir ao mundo. Mas como Deus sabia que eu ia nascer, o que Ele fez? Eu vou planejar a felicidade do pastor Luiz Fernando. Eu vou começar a dizer a ele o que ele tem que fazer para que ele seja feliz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ou quem quer entender. Ele vai nascer e eu vou deixar uma mensagem para ele. Eu vou fazer uma mensagem chegar até ele. Eu vou me revelar para ele. E foi isso que Deus fez. Deus se revelou para vocês, porque Ele sabia que vocês iam nascer. Ele sabia que vocês iam crescer. Ele sabia que vocês iam enfrentar as aflições do mundo, as dificuldades de um mundo que jaz no maligno, irmãos. Deus sabia que todos vocês viriam a nascer. Amém? E iriam sofrer também. E iriam enfrentar sofrimentos nessa vida. Amém? E Ele preparou um bem para guardar vocês e livrar vocês de todas as aflições. Amém? Deus tem um plano para tirar vocês das aflições. Deus tem um plano para livrar vocês dos sofrimentos, das perseguições, amém? Das provações. E é o que nós enfrentamos, irmãos. Nós enfrentamos perseguições, nós enfrentamos aflições, nós enfrentamos sofrimentos, nós enfrentamos provações. E Ele preparou um bem para livrar cada um de nós. Quem quer esse bem, diga glória a Deus. A palavra de Deus diz assim no versículo 28, irmãos. E sabemos que todas as coisas, o quê? Contribuem juntamente para o bem daqueles que o quê? Que amam a quem? A Deus. Digam glória a Deus. Todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Aqui a Bíblia está falando que você pode sofrer, você pode passar por provações, você pode cair, você pode ficar doente, mas tudo contribui para o seu bem. E que bem é esse? Deus preparou um bem
para te livrar. Deus preparou um escape para te livrar. Glória a Deus. Graças a Deus que Deus preparou um bem, Deus preparou uma saída para você se livrar dos seus sofrimentos, das suas dores, das suas perseguições, das suas aflições, que é o que justamente atrai muitas pessoas para a igreja. Pastor, eu estou aqui, eu vim aqui hoje porque eu estou sofrendo, e Deus está falando com você. Eu sabia que você ia nascer, e eu sabia que você ia passar por isso. E eu estou com a resposta para você. Eu estou com um bem para te salvar. Eu estou com um bem para te libertar. Eu estou com um bem para te devolver paz, que você está sem paz. Eu estou com um bem para te devolver a alegria. Eu estou com um bem para te devolver força. Eu estou com um bem para te sustentar nesse mundo hostil. Você está sofrendo, irmão. Você está sofrendo, você está passando por luta. E talvez você esteja chegando hoje, pela primeira vez, diante de Cristo. E Deus está falando com você nessa noite. Deus está chamando a sua atenção. Todas as coisas juntamente contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, tem aqui uma condição: são submissos a Deus, amam a Deus. A promessa é limitada, a promessa não é para todos, a promessa é para aqueles que amam a Deus e lhes são submissos mediante a fé. Deus quer que você creia. Para Ele tirar você desse buraco, você tem que se submeter a Ele. Ele disse que Ele terá misericórdia daqueles que o adorarem como Deus, daqueles que o adorarem em primeiro lugar, daqueles que tiverem temor a Ele, respeito a Ele. Essas pessoas que amam a Deus não são aquelas que ficam chorando, eu te amo, não, são pessoas que respeitam o Senhor, respeitam a majestade de Deus. Eu falei sobre o temor de Deus aqui no culto de domingo, se eu não me engano. Sim ou não? Quem veio no domingo? Eu falei sobre Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Sim ou não? Quem veio, ouviu e aprendeu o que é temor de Deus. Pastor, temor é medo? Não. Temor é respeito. Temor é medo? Não. Temor é confiança. Temor é medo? Não. Temor é aquela pessoa que lê a palavra e diz: essa é a verdade. Eu não vou duvidar, eu não vou vacilar, eu não vou pensar em outra coisa, mas eu vou crer em quem? Eu vou crer em Deus. E Deus falou: eu tenho um bem para você. Tudo vai cooperar para a sua vida. Todas as coisas vão contribuir para o bem daquele que ama a Deus. Daqueles que são, aí ele falou o quê? Daqueles que são o quê? Chamados por seu o quê? Decreto. Quem são chamados pelo decreto? Os que amam a Deus. Aí eu pergunto: pastor, mas Deus me excluiu? Não. Ele está dizendo aqui que os chamados são os que amam. Ele está colocando uma condição para você decidir: ou você ama ou você é o quê? Ou você se converte hoje, ou você não se converte. Porque tem gente que está na igreja, irmão, mas não se converteu ainda. Tem gente que continua lutando contra o seu problema e não vê saída, não vê solução, não tem conforto, não tem paz, não tem graça. Mas ele está dizendo aqui: olha, tudo vai cooperar para o bem. Seus problemas, eles vão ser transformados em bem. Mas você tem que me amar. Eu estou chamando somente aqueles que me amam. Deus está mandando essa palavra. Ele está dizendo que o seu sofrimento é dele, o seu problema é dele. Ele preparou um bem para te livrar desse problema, para te livrar dessas coisas. Quando ele fala dessas coisas, ele está falando de coisas difíceis que você está passando hoje, mas que ele sabia antes que iria o quê? Que iria acontecer. Ele sabia que você ia nascer e você não sabia. Ele sabia que você ia passar por isso e você não sabia.
Nós não sabíamos, pastor, eu não sabia que eu ia passar por isso. Irmãos, as coisas que aconteceram na minha vida, depois eu parei para pensar como que isso poderia acontecer. Eu não tinha como passar pelo que eu passei, pela formação que eu tive, pela educação que eu tive dos meus pais. Meus pais me educaram, me deram o melhor colégio, estudo, faculdade, e eu passei por coisas que eu não imaginava que eu iria passar, com todo o princípio que eu recebi dos meus pais. Eu não sabia, meus pais não sabiam, mas Deus o quê? Mas Deus sabia. Deus sabia. Hoje eu sei que Deus sabe de tudo. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu faço questão de dividir o meu tempo hoje, tirar o tempo para Deus, tirar o momento para trabalhar para o Senhor, tirar o momento para expressar a minha fé e transmitir hoje, evangelizar, como eu tenho feito. Amém? Por quê, pastor? Porque eu sei hoje que Deus sabe de quê? Deus sabe de tudo. Ele planejou, irmão, ele decretou, olha aqui, ó, daqueles que são chamados por seu decreto. Ele decretou, ele é autoridade. Ele é autoridade desde a eternidade. Ele é autoridade antes de tudo existir. Ele é supremo. Aí ele diz assim: porque os que dantes o quê? Olha só a presciência dele. Não é uma ciência intelectual, não. Ele sabia de nós e também nos predestinou para sermos transformados. Mas ele sabia de nós. Ele discerniu de antemão, amém? Ele ofereceu salvação a todos da mesma forma, o plano que inclui todos nós. Ele disse assim: porque dantes conheceu, também predestinou para serem o quê? O bem que ele preparou foi esse, seu Carlinhos. O bem que Deus preparou para vocês foi vocês serem transformados à imagem de quem? Do Filho. Qual Filho? Jesus. Por que, pastor, que Deus quer que nós sejamos transformados à imagem de Jesus? Depois eu vou explicar. Mas eu digo que você está incluído nesse plano. Você diz assim: eu preciso me converter. Não. Deus está te chamando para você se converter. Deus está te chamando para você entrar nesse grupo de conhecidos antes. Porque Ele está dizendo: eu já te conhecia antes. Quem está entendendo, diga amém. Deus está falando aqui nessa noite que você não é estranho para Ele. Ele te conhece antes de você o quê? Antes de você nascer. Olha que maravilha, irmãos. Deus já me acompanha antes de eu nascer. Só um presciente, um poderoso, um onisciente poderia saber de mim antes de eu o quê? Antes de eu nascer. Mas ele sabia. E por ele saber que eu ia nascer, ele já deixou um plano. Olha, antes dele nascer, eu já estou escolhendo ele para ser transformado. Eu quero a vida do irmão Carlinho. Amém? Eu quero a vida de Wanda. Deus está falando aqui nessa noite. Eu quero você comigo. Eu te escolhi antes de você nascer. Eu predestinei você antes de você nascer, para você ser conforme a imagem. A única saída para o seu problema, a única saída para a sua provação, para a sua aflição, para a sua perseguição, para o seu sofrimento, pelo terror que o mundo ele tem preparado para nós, porque se nós pararmos para pensar, a cada dia a nossa situação se complica mais. Sim ou não? Os dias são o quê? Os dias são maus. Os dias são maus, o nosso corpo está se desgastando, a nossa saúde já não é mais a mesma, a nossa força já não é mais a mesma,
A palavra diz que tem uma condenação preparada no final. Deus, ele disse que tem um inferno. Deus, ele disse que tem demônios. Deus, ele disse que o mundo jaz no maligno. Jesus disse que o mundo tem aflições. Jesus falou da ganância. Jesus falou que o dinheiro, até o dinheiro que muitas vezes você acha que é muito bom, pode ser a raiz de todos os males da sua vida. Mas ele tem um plano: transformar você à imagem do Filho dele. Digam glória a Deus. O plano de Deus é esse. Deus discerniu isso de antemão. Deus, com a sua presciência, com a sua onisciência, ele de antemão, ele oferece salvação a todos aqui agora. Eu quero livrar vocês dessas coisas. Eu vou inverter. O sofrimento vai te levar à salvação. O diabo está pensando que vai te destruir, mas você vai ser o quê? Você vai ser o quê, irmão? Você vai ser salvo. O diabo está pensando que vai te destruir, mas Deus está dizendo que você vai ser o quê? Você vai ser salvo, porque você foi um escolhido. Agora, quem tem que tomar a decisão? Nós temos que tomar a decisão. O plano está traçado, irmão. O plano de Deus está traçado para a senhora, irmã. O plano de Deus está arquitetado. Desde a fundação do mundo. Discerniu isso há muito tempo, Ele ofereceu essa salvação antes de você nascer, mas ele sabia que você ia nascer. Esse plano te incluiu. Esse plano não te excluiu. Pastor, Deus excluiu o traficante? Não, Deus não excluiu. Deus excluiu o ladrão? Não excluiu. Deus está excluindo o homossexual? Não excluiu. Ele está chamando todos, porque ele sabia que o homossexual ia nascer, ele sabia que o traficante ia nascer, ele sabia que Fernandinho Beiramar ia nascer, ele sabia que Lula ia nascer, ele sabia que Temer ia nascer. Temer foi para a cadeia hoje. Mas ele também é um escolhido de Deus. Só que ele precisa tomar o quê? Ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que passar a confiar em quem? Passar a confiar em Deus. Nós somos convidados, irmãos, a aceitar a vida que Deus está oferecendo. Não é a vida que você recebeu, não. Não é a vida que você nasceu nela, não. Que se fosse essa vida valesse alguma coisa, se esse nascimento seu fosse autenticado por Deus, Jesus não diria: é necessário nascer o quê? De novo. Quem está entendendo? A sua vida vale o quê? Vale o quê? Nada. A sua vida de antes não vale o quê? Não vale nada, porque você estava sem quem? Você estava sem Deus, você estava sem Jesus. Lembra da canção? Eu era cego e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Antes a sua vida valia o quê? Nada, irmão. Pastor, eu estava vivendo bem. Vivendo bem nada, irmão. Você podia ter todos os tesouros da terra, mas a sua vida ia levar você a nada. Você ia para a perdição. Você não sabia que você ia nascer num mundo perdido. Quem sabia que ia nascer no inferno? Porque esse mundo é um inferno. Esse mundo é amaldiçoado. Se vocês não sabem, vocês ficam sabendo. Ah, pastor, eu queria viver para sempre. Só que essa vida aqui ela só vai te hostilizando. O tempo vai passando, a gente só vai te hostilizando. A pessoa nasce, presta atenção, irmão. A pessoa nasce, a pessoa estuda, o pai cria, cresce, forma em alguma profissão, progride, ganha dinheiro ou não ganha dinheiro, vive uma vida normal, daqui a pouco tem mulher, filho, os filhos casam e as coisas vão só vão se complicando. Para pensar. Pastor, eu pensava que a minha vida, eu vou arrematar minha vida. Eu vou arrematar minha aposentadoria, assim que a gente fala, né, seu Carlinhos? Eu vou preparar, como é que faz lá? Preparar minha aposentadoria. Fica igual que eu vou preparar minha cama, pastor, para eu deitar, sabe? Porque eu não quero ficar sofrendo a vida inteira, não.
Mas uma coisa, se o senhor não aceitar Jesus Cristo, se o senhor não aceitar o plano de Deus de transformação do senhor, o senhor vai morrer num mundo de sofrimento, de dor. É isso que Deus quer falar aqui nessa noite. Ele preparou um plano para livrar você dessas coisas. Ele quer inverter, ao invés dessas coisas te matarem, ao invés dessas coisas sacrificarem você, ao invés dessas coisas elas te consumirem até o final da sua vida, e depois também na eternidade, porque você, sem Cristo, o plano de Deus para os que não aceitaram a vida que Ele oferece é o inferno. Mas não porque Deus é maldoso, não porque Deus é ditador, mas Ele precisa acabar com esse mundo, porque esse mundo é do diabo, quem está entendendo? Ele quer que pessoas se convertam desse mundo do diabo. Ele quer que você saia desse mundo de ganância, esse mundo do capitalismo selvagem, dinheiro, poder. É por isso que está essa guerra entre os Estados Unidos, a Rússia, essa guerra fria. Um fala uma coisa, outro fala outra, uma ameaça daqui. Se atacar, eu também tenho míssil para mandar para aí. Fica esse jogo de empurra. Maduro lá na Venezuela criando aquela problemática toda por causa de ganância e poder também. Aí eu pergunto, quando que vai haver paz? Nesse mundo não vai haver paz, irmão. Por isso que a palavra diz que as coisas serão novas. Vai chegar o dia que tudo vai o quê? Tudo vai acabar. Deus vai destruir tudo. Ou tudo vai ser destruído. Por quê, pastor? Porque já está no plano. Porque já está escrito. Nós estamos à beira, irmãos, de uma terceira guerra mundial. E se essa terceira guerra mundial ela for deflagrada, não vai sobrar ninguém. Porque as bombas atômicas que os países, as potências militares têm, elas são capazes de destruir toda a humanidade. Ninguém sabe o que o mundo vai sofrer. Mas a palavra de Deus diz que tem coisas ruins para acontecer, que nós ainda não temos o alcance da gravidade, da proporção de danos que serão causados. Por isso que Deus está falando, olha, eu tenho um plano para vocês. Eu sabia que vocês iam nascer, eu sabia que o mundo era uma desgraça, mas eu quero salvar vocês. E Ele disse aqui, eu sei que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de quem? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos o quê? Irmão, vocês sabem o que Deus está falando aqui? Que Jesus, ele foi o primogênito. O que é primogênito? É o quê? Primeiro. Ele foi o primeiro humano que fez o quê? Primeiro humano que morreu e o quê? Ressuscitou e entrou aonde? Entrou no céu. Esse é o plano de Deus. Talvez você pense assim, pastor, Deus vai me tirar da crise. Talvez Ele não tire você agora. Pastor, Deus vai curar meu câncer. Talvez Ele não cure agora. Ah, não, isso é falta de fé. Não, isso não é falta de fé, não. Fé é você saber que Ele tem um plano para te salvar e um plano infalível. Agora, a hora que o plano, que você vai sentir esse plano, por melhor que seja a sua condição hoje, esse plano é o plano para onde foi o primogênito. Amém? Mas Ele precisa que você seja transformado à imagem de Cristo, para que você possa ir para onde Cristo está. Você precisa crer como Cristo creu. Você precisa se voltar para Deus como Cristo se voltou. Veja a verdade espantosa. O propósito de Deus é sermos conforme a imagem do seu Filho. Então veja que a presciência dele garante o nosso arrependimento e a nossa fé. Pastor, como que eu posso ser a imagem de Jesus? Se você tiver fé e se arrepender. Se você crer. Esta é uma verdade espantosa, irmãos.
pecadores, ímpios, pessoas sem devoção a Deus, pessoas que não têm Deus, seriam transformadas à imagem de Cristo. Por que a imagem de Cristo, pastor? Porque somente a imagem de Cristo você pode ter um encontro com quem? Você pode ter um encontro com Deus. Por que Cristo? Porque Jesus tinha muita fé. Sabe por que Deus quer que você seja como Cristo? Porque Cristo amava Deus. Porque Cristo tinha temor de Deus. Cristo na terra. Deus quer que você seja como Cristo na terra hoje. Para você ser como Cristo é onde? No céu. Para você estar, para você ir para onde Ele está. Vocês vão para onde Jesus está. Deus vai livrar vocês destas coisas. Deus vai livrar vocês desses sofrimentos que vocês estão passando hoje. Mas é uma tomada de posição, pastor. Mas eu queria que o meu problema fosse resolvido agora. Mas tem uma bênção chamada paz de espírito, que é justamente o que você não tem por causa das perseguições, por causa das provações, por causa das dívidas, por causa das preocupações. Mas Deus vai começar a tratar de tudo. Deus vai preparar um bem agora, porque você está desempregado, porque você está sem pagamento, porque você perdeu o benefício, e você fica atribulado, dizendo assim: não, a igreja, o problema é a igreja. Mas Deus está dizendo que Ele tem um bem. Mas é um plano que começa e termina no campo espiritual. É um plano que você precisa de fé, porque fé são para as coisas espirituais. Fé são para as coisas que não se veem. A igreja tem materializado a fé demais, irmãos, e a fé tem perdido o sentido. A fé não é algo que se vê. A fé é algo, dependência de algo que se espera, mas não é algo que se vê. Deus, Ele traz à existência coisas que não existem. Mas muitas vezes você quer o que já existe. Amém? Pastor, por que a imagem de Jesus? Eu estou explicando. Porque Jesus tinha muita fé. Porque Jesus era temente a Deus. Porque Jesus respeitava a Deus. Porque Jesus adorava a Deus em toda a plenitude, santidade, poder, majestade. Ele sabia que Deus amava. Ele sabia que Deus era misericórdia. Mas ele também sabia que Deus era fogo consumidor. Você tem que saber que Deus é amor, mas é o quê? É fogo consumidor. Por que igual a Jesus? Por que a imagem de Jesus? Porque Jesus odiava o quê? O pecado. Pastor, Deus quer que nós sejamos livres do pecado? Sim. Isso só é possível se você buscar a imagem de quem? De Jesus. Sejam realmente, irmãos, semelhantes a Cristo. É isso que a palavra está ensinando aqui nessa noite. Pastor, eu quero ser semelhante a Cristo. Então nós devemos buscar essa imagem, porque nós temos uma vocação espiritual que foi dada por quem? Deus preparou você para vencer. Olhe para mim. Deus preparou você para vencer. Deus preparou você para vencer. Deus te deu a vocação de ser vencedor. Pastor, eu tenho a vocação. Essa imagem de Cristo já está predestinada, porque foi um plano de Deus. Não sou eu que quero ser transformado, não. Deus disse que Ele me preparou nesse chamado, por Ele saber que eu ia nascer. Ele preparou um plano, me transformar à imagem de Jesus. Esse é o plano de Deus, maravilhoso. Aí você fica pensando na porta de emprego. Você está procurando marido na igreja, o outro está procurando prosperidade material. Só que o plano de Deus é muito maior. Coisas temporais vocês mesmos vão resolver. Jesus disse que para você não se preocupar com a comida, com a roupa, com a bebida, porque o Pai sabe de todas as vossas necessidades. Mas Ele disse: buscai, pois, primeiro o quê? O reino de Deus. Mas Deus te dá uma vocação espiritual para você vencer as limitações.
Deus, Ele quer te dar autoridade e poder, como Jesus tinha autoridade e o quê? E poder. Jesus era limitado? Era, irmã. Jesus ficava apaixonado. Ai, eu não estou aguentando mais. Não, Jesus não. Jesus confiava em quem? Minha vitória vem. Deus proverá, Deus vai entrar com providência, Deus vai fazer uma grande obra, Deus vai mudar, eu vou profetizar a palavra de Deus. É para você vencer as limitações, irmãos. Vocês têm limitações, mas Deus tem um plano para dar condições a vocês de vencer as limitações. Deus, Ele quer dar autoridade e poder a cada um aqui nessa noite. Deus, Ele quer dar honra. Porque Ele deu isso a quem? Ele deu isso a quem? A Jesus. Jesus disse assim para os discípulos: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi o quê? Me foi dada. E Deus quer que você tenha a mesma autoridade. Deus quer que você tenha essa honra. Deus quer que você tenha essa moral. Porque Ele mesmo diz: Eu quero que você seja a imagem de quem? Do meu filho. Eu quero que você seja a autoridade. A autoridade que você perdeu para o diabo. Porque você cedeu à proposta dele. Você cedeu ao pensamento dele. Pastor, eu cedi o pensamento do diabo, estou com medo. Está tremendo. Está com medo do câncer, está com medo da dívida, está com medo do desemprego, está com medo da faxina. Ai, não, minhas costas estão doendo, eu não estou aguentando. Glória a Deus. Mas Deus vai transformar essa história, irmã. Profetizo isso em nome de Jesus. Ele quer tirar você da sua limitação. Eu estou com medo, pastor. Vou largar tudo, vou largar a casa, vou largar marido, vou jogar esse homem para cima, porque eu não estou aguentando o quê? Isso é limitação, irmão. Sabe o que é isso? Falta de resistência. O inimigo está prevalecendo porque você está distante do espelho. Entra na frente do espelho que é Jesus Cristo. Procura imitar Jesus Cristo. Procura ter a fé de Jesus Cristo. Procura orar igual a Jesus Cristo. Procura confiar em Deus igual a Jesus Cristo. Porque Deus vai transformar a sua vida. Ele vai transformar. Ele vai transformar essa situação. Ele vai te honrar. A palavra diz que, inclusive, irmãos, nós vamos receber outro corpo. Paulo disse que nós vamos receber um corpo de glória, um corpo glorificado. Sabe por quê? Porque no céu não entra nada humano. Não entra nada carnal. Quem está entendendo, diga amém. Você com essa carne aí, com esses membros que você tem aí, isso no céu causa o maior problema. Não passa nem na porta. Não passa nem na porta. Por isso que ele diz que o corpo vai ser o quê? Um corpo de quê? Um corpo glorificado. O que é isso, pastor? Adequado às condições do céu. No céu, irmão, as coisas são elevadas. No céu não tem fraqueza. No céu não existe dúvida. A palavra de Deus diz que no céu não precisa nem de fé. Amém? A palavra de Deus diz que a única coisa, o único dom que vai entrar no céu se chama o amor. Paulo disse que no final vai ter a fé, a esperança e o amor. Mas na hora que você subir, você vai só entrar com amor, porque nem fé nem esperança vai precisar. Porque a sua firmeza é tão grande, a sua honra é tão grande, a sua disposição, a sua autoridade, o seu poder é tão grande, que você não vai ficar assim, será que vai dar? Não, vai dar, já deu. E é isso que Deus quer que você pense hoje, pastor. Deus vai mudar esta situação. Deus vai mudar essa situação. Esse corpo glorificado, como exemplo que eu dou aqui nessa noite, é um corpo não animal. Não é o corpo terrestre que nós temos, não é o corpo corrupto que nós temos, sujeito à corrupção, não é esse corpo sem honra, esse corpo fraco, esse corpo sujeito à doença, esse corpo sujeito à morte, não é o homem terreno, não é a imagem de Adão, mas é a imagem de quem?
É a imagem de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, nada que eu tenho hoje sem Cristo vai o quê? Vai prestar. Não vai prestar. Esse corpo não vale nada, essa vida não vale nada, só que Deus sabia. Deus sabia que você ia nascer com esse corpo. Por quê, pastor? Porque o mundo já estava caído antes de você nascer. Antes de você nascer, já tinha sido consumado o pecado capital de Adão e Eva. E Deus decretou, todo mundo está endemoniado a partir de hoje. Quem nascer a partir de hoje está endemoniado, vai ter que voltar para Deus. Diabo, você é o seguinte, vai nascer a semente da mulher que vai esmagar a sua cabeça. A sua semente vai lutar contra essa semente. A semente da mulher vai esmagar a sua cabeça, vai ferir a sua cabeça, e você vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Ele chama a mulher e diz, a partir de hoje você vai ter dores de parto. O plano não era esse. Toda a terra está amaldiçoada por sua causa, Adão. Foi ou não foi? Isso foi lá em Gênesis, irmãos. O que o pastor está falando aqui, Deus decretou aonde? Lá em Gênesis. Na queda do homem, esse mundo passou a não valer o quê? Passou a não valer nada, acabou. Acabou, nós viemos para uma terra amaldiçoada. Nós estamos numa terra amaldiçoada. Mas só que Deus sabia que os que iriam nascer depois, Ele teve misericórdia. Ele sabia que nós iríamos nascer nessa geração. Jesus chamou uma geração de incrédula e perversa. É dessa geração que nós nascemos. Mas Ele disse, Deus tem um plano. Está te chamando, te escolheu, te predestinou antes, te conheceu antes de você nascer, para você ser conforme a imagem de quem? A imagem de Jesus Cristo. Deus garante a sua transformação. Deus garante a sua transformação. Você vai fazer, pastor, Deus garante a minha transformação, o que eu tenho que fazer? Ele está dizendo, não é você que tem que fazer, Ele está dizendo que você tem que decidir ouvir o Evangelho a partir de hoje. Eu vou ouvir o Evangelho, eu vou crer no Evangelho, eu vou atender o Evangelho, eu vou obedecer o Evangelho, porque Deus disse que eu preciso fazer isso. Não foi você que disse eu creio em Deus, não foi você que escolheu aceitar Jesus. Jesus se ofereceu para você, e você toma a decisão agora. Amém? Ele quer te santificar pelo Espírito Santo. Pessoas santificadas são pessoas fortes. Pessoas santificadas, elas têm Deus em mente. Pessoas santificadas têm as palavras de Cristo em mente. Pessoas santificadas profetizam em nome de quem? De Jesus. Você vai ser santificado no tempo de Deus, você vai obedecer a Cristo, com arrependimento e fé no Senhor e Salvador, vai obedecer à verdade e vai dizer não à injustiça. Diga não à injustiça. A injustiça é contra Deus, a verdade é o próprio Deus. Diga glória a Deus. Pastor, eu quero conhecer a ver. E Jesus disse o quê? Conhecereis e a verdade vos o quê? E a verdade vos libertará. E a partir desse momento, pela obediência, pastor, o sangue, ele se consuma. O propósito do sangue, ele se consuma a partir desse momento. Vamos lá em Colossenses 2, para a gente encerrar. Colossenses 2. Mais para frente um pouquinho, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 2. Por que Jesus Cristo? Por que transformado à imagem de Jesus Cristo? Quem achou, diga amém.
Está demorando muito, hein? Está sem intimidade com a espada, hein? A espada está amarrada na cintura, não consegue tirar. Aí nessa hora o inimigo levanta. Quem achou, diga amém. Ele diz assim, Paulo, ele nessa passagem aqui, irmãos, adverte os colossenses contra os falsos profetas, amém? Olhe para mim, o que adianta você entrar na igreja e não aprender de Jesus? Essa era a questão que os colossenses estavam enfrentando. Ouviam muita coisa, mas não aprendiam de quem? Mas o único que pode te libertar destas coisas, do seu sofrimento, da sua dor, da sua opressão, é Jesus Cristo. E Paulo, ele confronta os falsos profetas no capítulo 2. Amém? Por que, pessoas, pastor? Porque tinham pessoas que estavam pregando falsidades, pessoas estavam diminuindo o nome de Jesus, pessoas estavam diminuindo a qualidade de Jesus, o poder de Jesus, a divindade de Jesus, o alto padrão que Jesus traz para a igreja, para uma vida de sucesso, está em Cristo Jesus. Pastor, eu vou vencer o diabo, eu vou vencer a preocupação, eu vou vencer a dor, eu vou vencer o sofrimento, eu vou vencer a crise, porque eu confio em Deus. E Jesus tinha essa confiança em Deus. Mas se você recebeu o ensinamento errado, você vai se complicar. Por isso que tem igrejas que estão lotadas, mas as pessoas estão ouvindo o quê? Ouvindo mentira, meias verdades, falácias. Falácias são mentiras que parecem o quê? Que parecem verdade, amém? E Paulo fala assim aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça o quê? Presa sua por meio de quê? Filosofias e vãs o quê? Olhe para mim, irmãos, filosofias são sabedorias de quem? De homens, amém? Sabedorias de homens. O homem se coloca no centro da atenção, o homem se coloca como referência da própria vida e ele decide por ele mesmo. O problema nosso é que a nossa filosofia, ela não é capaz de nos capacitar a superar os nossos problemas. Você luta com a sua filosofia, você luta com a sua sabedoria, você faz o que você quer, mas você não vai conseguir resolver nada. Então Paulo alertou por quê? Porque tinha muita gente falando mentira, e Paulo chamou a atenção, olha, cuidado para que ninguém vos faça presa, ou seja, não envolva vocês, não engane vocês, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de quem? Aí ele explica mais profundamente, isso é conversa de homens. Isso é tradição de quê? De homens. Pastor, eu ouvi lá, o pastor adivinhou, o pastor sapateou, o pastor falou numa língua estranha, mas só que isso é coisa de quê? Isso é coisa de homem, isso não é de Deus. Isso é coisa de homem ou é do diabo? Mas não é de Deus, mas não é de Jesus. Isso não é evangelho. Eu vou mais longe, isto não é o quê? Isso não é evangelho. Não é evangelho por quê? Porque não fala da verdade de Cristo. Aí você está acostumado. Aí eu botei uma crítica no YouTube essa semana, e o que teve de gente me batendo não estava no gibi. O pastor pegando, falando uma porção de coisa, repetindo o mesmo som, xarabacá, e aí tinha um interpretando. Mas aquilo tudo foi um teatro montado, como quem diz, eu vou falar uma língua estranha e você interpreta. Aí ele falava uma coisa, olha, Deus está falando isso, irmão. Aí eu falava, poxa, mas o som é o mesmo e a interpretação
é diversa. Aí eu falei assim, isso aí não são línguas, isso é um engano do diabo. Só pessoas que não têm conhecimento de Deus que caem nessa aí. Aí uma porção de ignorante partiu para cima. Mas eu vou falar. Não vou deixar de falar, não. Não vou deixar de falar, não. Glória a Deus. Eu falei, isso aí é uma palhaçada, isso aí é um teatro, isso aí é um bando de safado, de ladrão, que estão querendo envolver o povo. E infelizmente o povo estava preso ali. Por isso que Paulo falou aqui, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Ele quis dizer, enganos de uma forma que não parecem enganos, palavras que são sutis, que parecem até evangelho, mas não é evangelho, coisas que colocam o nome de Jesus no meio, mas muito cuidado, porque isso aí é coisa falsa, é fermento. Amém? Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a quem? Então Paulo está alertando os colossenses que você tem que aprender de quem? Você tem que aprender de Cristo. Aí ele diz assim, por quê? Aí ele fala, por que Cristo? É a nossa inquisição, pastor. A nossa pergunta é essa, desde o princípio, por que Cristo? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da o quê? Da divindade. A palavra diz que em Cristo há, primeiro, olha para cá que nós já vamos encerrar, divindade corporalmente. Entendam uma coisa, Cristo é Deus. Ninguém enxergou, mas Cristo é Deus. Cristo não foi visto como Deus, Cristo não recebeu a honra de Deus, mas Ele é Deus. A palavra está dizendo, divindade corporalmente, Cristo é Deus. E depois ele diz, toda a plenitude o quê? Da divindade, em Cristo a plenitude da divindade, ou seja, olhe para mim, perfeição absoluta da divindade. Por isso que Deus quer que você seja transformado à imagem de Cristo. Porque Cristo é perfeito. Porque Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Porque Cristo, Ele confiou em Deus. Porque não há como negar a divindade de Cristo. Amém? Tem igrejas que diminuem Jesus. Eu não vou falar o nome, mas tem igrejas que diminuem Jesus. Dá vontade de falar, mas eu não vou falar. Tem igrejas que você entra e diz, Jesus não é Deus. Jesus é uma força, o Espírito Santo é uma força. Mas não existe primeira pessoa, segunda e terceira. Não existe trindade. Jesus não é o Filho, não veio do céu. Essa é justamente o que contraria a divindade de Cristo, essas afirmações. Mas a palavra está dizendo aqui, em Cristo há toda a plenitude. Nesse Cristo humano havia toda a plenitude de Deus. Aí eu pergunto, por que eu vou me satisfazer com ensinamentos de quem não prega Cristo, de quem menospreza ou ignora Jesus? A igreja hoje, 90%, eu estou sendo até muito bonzinho, 90% hoje das igrejas não pregam Cristo. Você vai lá, você encontra de tudo, movimento, chazinho, reunião de mulheres, é isso, é aquilo, aquela charopada, aquele negócio de comadre, compadre, mas não tem Cristo. Amém? Irmã para lá, irmã para cá, missionária para lá, missionária para cá, mas o nome de Jesus não. Tem roupa, tem uniforme, tem cabelo, tem tudo dentro da igreja, só não tem Cristo. Só não tem o ensinamento do Evangelho. Aí você fica sem força, você não é transformado, você não consegue superar, vencer as suas limitações, amém? Mas você tem que aprender de Jesus, irmãos. Paulo falou aqui, olha, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Tem pessoas que diminuem Jesus Cristo, tem pessoas que negam a divindade de Jesus, tem pessoas que negam o nome de Jesus, mas o apóstolo Paulo afirma que nele há plena suficiência de Deus. E nós somos aperfeiçoados em Cristo, irmãos. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Nós temos em Cristo o que nós necessitamos para uma vida de santidade. Ou para a vida e para a santidade. Digam glória a Deus. Paulo ele diz aos Colossenses, ele é o cabeça da igreja. Amém. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Digam glória a Deus. Olha o que a palavra diz. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e o quê? Vocês sabem por que Paulo falou isso aqui? Porque os colossenses estavam sendo ensinados a acreditar nos anjos. Peçam a Gabriel, peçam a Rafael. Amém? Só que Paulo falou assim, olha, Jesus é o cabeça, é a cabeça dos anjos, ou seja, ele é o chefe dos anjos. Ele é muito maior do que os anjos. Vocês estão aprendendo sobre anjos, mas eu digo que vocês têm que aprender sobre Cristo. E ele fala uma coisa interessante aqui no versículo 10. Estais perfeitos nele. Quem quer ser perfeito, procure ser a imagem de quem? Pastor, vou saber resolver o problema, vou ter perfeição no meu pensamento, vou ter perfeição de atitude, vou ter perfeição de sentimento, vou ter perfeição na ação, no sentimento, no pensamento, e certamente o resultado também vai ser perfeito. Mas em quem? Em Cristo Jesus. Amém? Você vai ser perfeito em Cristo Jesus. Jesus, irmãos, como homem, ele era desenvolvido espiritualmente. Pastor, por que Jesus? Porque Jesus era desenvolvido espiritualmente pela fé dele, era uma fé plena em Deus. Jesus era um ser muito elevado espiritualmente. E quando ele via a nossa falta de fé, ele se admirava. Quando ele via a fé, como ele viu a do centurião, como ele viu a daquela mulher que pediu para tirar o demônio da filha dela, Jesus falou, ó mulher, grande é a sua fé. Ao centurião ele disse, nunca vi em Jerusalém fé igual a essa. Jesus se admirava quando via pessoas desenvolvidas, pessoas que confiavam em Deus. É essa transformação que Deus quer aqui nessa noite. É essa imagem que Deus tem para passar para nós aqui nessa noite. Pessoas que confiem plenamente em Deus. Amém? Pastor, eu vou confiar em Deus. Quem vai confiar em Deus? Fica de pé, por favor. Pode fechar a Bíblia.